Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Deixa eu confirmar se estamos gravando. Sim, nesse exato momento estamos no ar. Página 97 é o texto Reading número 13. Pessoas, é o seguinte, nós estamos finalizando já essa nova fase do texto, que a gente debate diversos assuntos, a gente ganha vocabulário, pratica a pronúncia ao mesmo tempo e a nossa conversação. Então vamos curtir aí, ó. Eu vou deixar foto novamente, você que não tem apostila, ou a sua apostila, como a Valéria me falou, a apostila dela só ia, se eu não me engano, até a unidade 10. Aí eu me lembrei que de fato eu fiz uma apostila menor, né? Mais compacta, para vocês, que seria o suficiente para o ano letivo de 2020. Essa apostila vai acabar sobrando para 2021 por causa do problema que nós estamos tendo, né, em relação às aulas presenciais, por enquanto suspensas. A gente foi fazer coisas alternativas, os mini documentários, a tradução das músicas, vocês lembram disso? Então, por isso a gente não entrou na gramática, a gente está trabalhando só a parte mais simples, que são os textos, que é mais divertido. Então aproveitem essa fase, porque ela é legal também. Aí, assim que a gente voltar às aulas presenciais, logo, logo, eu creio que ainda esse ano, creio não, com certeza, se Deus permitindo, né? A gente pega firme para finalizar a parte gramatical do livro, tá bom? Então, se você não tem apostila, ou se a sua apostila não vai até a unidade 13, eu vou deixar para vocês a foto. No momento que você está assistindo esse vídeo, é só ir lá no grupo e baixar a fotozinha aí do texto e imprimir ou acompanhar pelo próprio smartphone, tá bom? Sem delongas, vamos lá então. Pearls of Wisdom. Pérolas de sabedoria. Vamos lá. Why do people use proverbs? Por que as pessoas usam provérbios? Vamos falar de provérbios, aqueles ditados populares. Many people love proverbs for their wisdom. Muitas pessoas amam os provérbios pela sua sabedoria. Others enjoy the images in proverbs. As outras, elas curtem a imagem, né? A questão lúdica dos provérbios. Não estão tão preocupadas com a sabedoria e com o conteúdo. Elas gostam por causa da história. But proverbs are most impressive because they express a lot of information in just a few words. Mas os provérbios são mais impressionantes porque eles expressam um monte de informação em apenas poucas palavras. A good proverb quickly sums up ideas that are sometimes hard to express. Um bom provérbio rapidamente resume ideias que às vezes são difíceis de expressar. And the person listening immediately understands the message. E a pessoa que está ouvindo imediatamente entende a mensagem. Concordo plenamente. Where do proverbs come from? Proverbs come from two main places, ordinary people and famous people. These two sources are not always distinct. Desculpem, hoje a minha dicção não está legal, preciso praticar alguns trava-línguas. Eu fiz curso de ator, sabe por que os atores têm a dicção tão perfeita? Raramente, quando eles dão entrevista, eles comem as palavras, eles têm dificuldade de pronunciar alguma coisa, eles falam rápido, parece locutor, né? Sem engasgar, sem gaguejar, porque eles praticam trava-línguas. Tipo, no ninho de mafagafos, 4 mafagafinhos, aquele que desmafagafizar os mafagafos, bom desmafagafizador será. Sabe essas historinhas? 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Tinha mais, eu não lembro agora, mas assim, esses trava-línguas que se chama isso, não é fábula, essas historinhas, sim, provérbios, né? Já que a gente está falando sobre provérbios, que possuem sílabas parecidas, sílabas que te confundem, ajuda você a destravar e você falar rápido, como eu estou tentando fazer agora, sem dar aquela gaguejada. Eu consigo, modéstia à parte, mas o problema é que eu sou tão sem noção que inglês não é a minha língua natal. Então, assim, por mais que eu tenha facilidade, quando eu vou falar rápido, palavras em inglês, dá aquela travada, tá bom? Então eu vou ler um pouco mais devagar, porque a gente usa e abusa do português, porque a gente nasceu aqui desde pequeno, desde criança, desde bebê, praticamente, você fala português. Então aí chega uma hora que você consegue falar muito rápido, tipo locutor, sem gaguejar.
Agora, a língua dos outros não é a minha língua, então é muita arrogância minha querer falar, tipo, velocidade de locutor de futebol, uma língua de um país estrangeiro. Então, vai dar pau mesmo, né? Mas vamos, então, mais devagar. Eu não sei porque eu estou ansioso. Eu vou falar mais, vou ler mais devagar. Vamos lá. Proverbs come from two main places, ordinary people and famous people. Os provérbios vêm de duas principais origens. A palavra place é local, mas aqui a gente vai ter que traduzir, dar uma brasileirada, vai ter que traduzir como origem, tá? Porque a gente está falando aqui de origem dos provérbios. Os provérbios vêm de duas principais origens, ordinary people and famous people. Então, as pessoas comuns não traduza como pessoas ordinárias, porque no Brasil a palavra ordinário acabou tendo uma conotação sexual, uma conotação de vulgaridade. Pô, aquela mulher é ordinária, aquele cara é ordinário. Então, para nós, infelizmente, essa palavra tem um outro cunho, né, mais pejorativo. Então, traduza sempre como comum. Então, pessoas comuns e pessoas famosas. These two sources are not always distinct. Essas duas fontes não são sempre distintas. Common and popular wisdom has often been used by famous people. Comum e popular sabedoria, a sabedoria popular, sabedoria comum, tem sido usado por pessoas famosas. And something said or written down by a well-known person has often been borrowed by the common man. E algo dito ou escrito por pessoas bem conhecidas, frequentemente tem sido empregado por homens comuns, ou seja, pessoas do povo, né? For example, bad news travels fast. Por exemplo, notícia ruim corre rápido. Probably comes from the experience of housewives. Provavelmente vem da experiência das donas de casa. However, all well that ends well was written by William Shakespeare. Vocês lembram da aula passada que eu havia dito, né, que só um homem, um único intelectual, que é William Shakespeare, incorporou quase 1000 palavras novas na língua inglesa, por isso a língua se tornou mais rica. Imagina só, né, o poder que uma pessoa tem de incorporar quase 1000 palavras numa língua. Só isso Shakespeare representou nos dias dele. Muito legal, né? Pessoas que mudaram a forma como o mundo é hoje, parte por elas terem influenciado muita coisa, como Einstein, como Freud, como Shakespeare e tantos outros, né? Que mudaram e revolucionaram o mundo, Napoleão Bonaparte. Alguns para o bem, outros para o mal, outros mais ou menos, no caso de Napoleão, né? Mas é interessante saber como algumas figuras aí surgiram na Terra, tiveram uma vida até curta. Shakespeare morreu com 50 e poucos anos, e numa vida tão curta conseguiu influenciar, talvez daqui 1000 anos as pessoas ainda vão estar falando de Shakespeare. Isso é muito interessante. Bom, mas esse all well that ends well seria em português tudo está bem quando termina bem. Não dá para traduzir ao pé da letra. Tipo, a ideia é o seguinte: não importa quanto sofrimento haja na vida de uma pessoa, se no final os sonhos dela se realiza, legal, então tudo bem quando tudo termina bem. Então, tipo assim, sei lá, a pessoa passa por um momento conturbado, mas no final tudo dá certo. Então, na cabeça de Shakespeare, é justificável. Sofreu tanto. Até na história do cristianismo, né, a figura que mais sofreu, né, foi Jesus, mas depois ele morre e ressuscita. Então, a gente lembra dele como uma figura vitoriosa. Então, embora ele tenha sido espancado, tenha tido uma morte horrível e injusta, mas no final ele levanta porque ele ressuscita. Então, trazendo para a cultura secular, tem os filmes do Van Damme, né? Os filmes de luta da década de 90, o personagem era muito espancado, ele apanhava a luta inteira e no final ele conseguia vencer de alguma forma. Então é isso que significa, tudo fica bem quando termina bem, é mais ou menos isso que o Shakespeare quis dizer, tá bom? Mais um dito popular, esse criado por uma celebridade que foi Shakespeare, mas como o autor do texto está dizendo, os provérbios nem sempre vêm dos famosos, às vezes do próprio povão surgem provérbios também, tá? What do Proverbs tell us?
O que os provérbios nos dizem? Proverbs are used everywhere in the world. Os provérbios são usados em todos os lugares do mundo. If you can understand a culture's proverbs, you can better understand the culture itself. Se você conseguir entender um provérbio da cultura, né, do local que você está estudando a língua ou está indo, you can better understand the culture itself. Você pode entender, você vai conseguir entender melhor a cultura em si. Conhecendo o provérbio, você conhece a cultura de um povo. There are many different ways that we use proverbs in daily life. Há muitas formas diferentes que nós usamos provérbios daily life, na vida diária, né, na vida cotidiana. Here are some examples of what proverbs can do. Aqui estão alguns exemplos daquilo que os provérbios podem fazer. Ok? O que os provérbios podem fazer? Give advice, meaning. Então, pode dar um conselho. Qual conselho? Significados do provérbio que dá conselho. Something you have is better than something you might get. Ah, tá. Então é o seguinte, agora vamos entender isso aqui. Você vê 4 opções de provérbios com desenhos, está vendo aqui? E lá em cima você vê 4 frases. A, B, C e D, 4 provérbios. Você vai ligar, por exemplo, eu acho que o provérbio A está na figura 1. Não, eu acho que ele é a figura 2. Você vai fazer isso em casa e compartilhar aí, mandar para mim pelo WhatsApp, no grupo ou no pessoal, para a gente fazer a correção, tá bom? Então vamos lá, 4 provérbios lá em cima. Eu até pulei, tá como subtítulo. O primeiro, a bird in the hand is worth 2 in the bush. Isso aqui é popular no Brasil. A gente fala assim, um pássaro na mão é melhor do que 2 voando, né? Lá eles não falam voando, eles falam bush. Bush é arbusto, tem a ver com a floresta. Então é melhor tê-los aqui do que eles estarem por aí. Nota que modifica algumas palavras, mas assim, a ideia é exatamente a mesma. One person's meat is another one's poison. Então, a carne de uma pessoa é veneno para outra. Isso aqui acho que no Brasil não existe, né? Isso aqui quer dizer que uma coisa que você adora, por exemplo, funk, eu peço desculpa se há entre vocês alguém que curte, para mim é veneno para os meus ouvidos, se eu ouvir 5 minutos eu entro em depressão profunda, mas para algumas pessoas é divertido e é cultural. Então, assim, no Brasil tem algum provérbio que expressa isso? Gosto não se discute? Talvez? Enfim. Terceiro, don't count your chickens before they hatch. Esse tem, né? Então, não conte os seus frangos antes deles chocarem. Aqui a gente fala não contar os ovos antes da galinha botar. É mais ou menos assim, né? A gente tem também. O quarto, money doesn't grow on trees. O dinheiro não nasce, não cresce na árvore. A gente fala, dinheiro não dá na árvore. Então, assim, esses 4 provérbios, você vai ajustar nas 4 opções. Então, aí as 4 opções são give advice, ou seja, está dando um conselho, algo que you have is better than something you might get. Então, alguma coisa que você tem é melhor que alguma coisa que você poderia ter. Essa ideia combina com qual provérbio? Vamos lá, figura de baixo, que tem uma árvore assim. Teach a lesson, ensinando uma lição. Meaning, it's not easy to get money. Não é fácil conseguir dinheiro. Esse combina com qual provérbio? Fácil aí. Terceiro desenho, que tem ali uma galinha com uma raposa. Give a warning, dando um aviso. Don't plan on a successful outcome until it actually happens. Não planeje um resultado de sucesso até que de fato isso aconteça. Fácil também, você vai lembrar qual é esse provérbio. E lá no final, express a common truth. Expressar uma crença comum, uma verdade comum. Senso comum. What one person loves, another person may hate. Aquilo que uma pessoa ama, uma outra pode odiar. Fácil também, né? Então você vai fazê-lo. Você vai pegar aqui essas lacunazinhas e colocar a letra que se refere aí, que combina a ideia e o provérbio que foi dado. Embaixo nós temos read the article, then find the sentences in the article, decide whether each sentence is the main idea or supporting idea in the paragraph. Então você vai colocar o que é main idea, main, M-A-I-N em inglês, é principal. O que é a ideia principal e o que é a ideia de suporte.
Então, bem facinho também, você vai fazer isso lendo aqui o texto, obviamente. E lá no final, a parte B mais importante de todas, o autor sempre coloca no último exercício, né? O grau de importância maior, não sei por que se é proposital, mas eu sempre acho que a última questão é sempre a mais interessante. Aqui, ó. Think of an interesting proverb from your country. Pense em algum provérbio interessante que há no seu país. What does it mean? O que ele significa? Tell it to the class in English. Diga ele em inglês para a sala. Então você vai lembrar de algum provérbio que você conheça e aí você tenta falar ele em inglês para a gente tentar identificar aí qual o provérbio que você está dizendo, tá bom? Conte para nós o seu provérbio favorito, ou o que você acha mais engraçado, ou o que você acha mais interessante. Não vale fazer como o Chapolin Colorado, que ele fala um provérbio, a frase de um e finaliza com uma outra frase de um outro. Aí ninguém entende nada do que ele está querendo dizer. E aí ele olha e fala, bom, a ideia é essa. Não sei se vocês já perceberam, o Chapolin ele sempre tenta, porque além de ele ser muito idiota, ele se acha o cara, né? Então ele pensa que ele é forte, ele pensa que ele é veloz, que ele é implacável, que ele é imbatível. E ele pensa também que ele é muito inteligente, então ele sempre está tentando te ter uma sacada, tentando te ter uma tirada, assim, sabe? Aquela coisa de intelectual que sempre vem com uma frase, né, de efeito, só que ele não consegue, né? Ele fala assim, como diz o ditado, mais vale um na mão do que olhar os dentes de um cavalo. Sei lá, tipo, ele pega dois provérbios e mistura, assim, começa com um, termina com o outro e ninguém entende nada. Não vale fazer isso. Então você pega um provérbio e compartilha conosco, tá bom? Pode ser um provérbio antigo, eu sou mais antigo, então eu gosto de provérbios antigos. Tipo, em casa de ferreiro, espeta de pau, já viram? Existe esse. Cavalo dado nos se olha os dentes. Ou você pode pegar um provérbio novo aí. A galera que é mais jovem pode pegar um provérbio aí novo que surgiu aí nos últimos tempos e compartilhar conosco, que eu estou por fora da cultura contemporânea. Eu estou um pouco rejeitando, assim, eu estou meio de mal com a cultura nova. Eu não gosto das músicas que hoje tocam no rádio, eu não gosto dos filmes que estão fazendo de 5 anos para cá, sabe? Eu estou vivendo um momento de renúncia, estou assistindo só filmes antigos, lendo livros antigos, eu estou num momento de saudosismo total. Então eu estou por fora, mas você que está mais por dentro, de repente tem nas letras de alguma música, algum artista veio com uma frase aí. Lembrei de um novo, né? O Danilo Gentili, ele sempre falava, eu admiro muito o Danilo Gentili, como vocês sabem, eu tenho até foto com ele e tudo. E tinha uma frase que ele sempre fala, jamais tente se explicar. Porque para as pessoas que não gostam de você, quanto mais você se explicar, pior vai ser, mais você vai se queimar. E para as pessoas que gostam de você, você não precisa nem se explicar, porque elas sempre vão estar do teu lado. Então, nunca perca seu tempo tentando se explicar, não vai dar certo. Só que aí eu me decepcionei, eu achava que era dele. Aí uma vez eu vi ele dando uma entrevista, ele falou que é do Paulo Maluf. Quando ele era repórter do CQC, ele foi entrevistar o Maluf e no final da entrevista surgiu, desligaram as câmeras ali, já não estava mais entrevistando. O Maluf se sentiu atraído pelo carisma. Ele é um cara muito carismático, né? Eu pelo menos acho, há quem não suporta ele. Eu acho ele muito bacana. O Maluf começou a puxar assunto com ele, ele estava no começo de carreira, ele não era nem famoso ainda, ele estava começando no CQC, que era um programa na Band, acho que vocês lembram. E aí o Maluf deu uns conselhos, do nada, começou a falar para ele e falou isso, né? Deu essa lição para ele e aí ele não gosta de político, ele detesta político. E inclusive o Maluf, ele fala muito mal, assim, ele não suporta nenhum tipo de político. E só que aí ele gostou dessa frase, então ele sempre usa e ele se identificou. E eu gosto também, assim, não só por ter dito por ele, eu sou fã do cara, mas não só porque através dele eu aprendi, embora a frase é do Maluf, mas eu aprendi com ele. Mas porque a frase, não apenas porque foi o Gentili que disse, mas porque a frase é muito interessante. Eu concordo plenamente. Você se explica quando uma pessoa não gosta de você, vai piorar. E quem gosta de você não precisa. Então, assim, bacana.
Eu diria que isso é um provérbio? Eu diria que é um provérbio, já dá para considerar um provérbio, né? Uma frase de efeito, assim. Só que tem provérbio que não é muito conhecido. Esse provérbio não é tão popular, foi criado por um político, é usado hoje por um humorista, então, assim, acaba que não caiu, assim, no gosto popular. Talvez um personagem, sei lá, um escritor, um Silvio Santos da vida, uma pessoa mais poderosa, com mais influência, um Paulo Coelho, sei lá, uma pessoa do nível intelectual, uma pessoa com uma envergadura maior conseguiria popularizar melhor isso. Não é o caso, é uma pena, eu acho um ótimo provérbio. Então, dei a minha experiência pessoal para vocês, inclusive falando em português, né? Eu vou pensar como isso ficaria em inglês, aí eu falo para vocês depois, porque não dá para traduzir ao pé da letra, vou ter que contextualizar e criar com outras palavras, depois eu penso nisso, nunca havia pensado nisso, tá? Então, caso vocês queiram também, vocês têm alguma experiência pessoal com algum provérbio e não tenha tempo ou não consiga traduzir para o inglês, compartilha conosco. E aí a gente vai ver se existe em inglês o provérbio equivalente. De repente um provérbio marcou a sua vida, te ajudou em alguma coisa, te orientou em alguma coisa, e você não tem habilidade para colocá-lo em inglês, compartilha conosco a sua história, como eu compartilhei a minha com vocês, e a gente vê se existe na cultura americana ou inglesa um provérbio semelhante. Se não houver, a gente debate uma forma de inglesar o seu provérbio. Tá bom? É muito interessante esse assunto, né? Então, fico aí aguardando a participação de todos vocês. Um forte abraço, por hoje é só. E eu espero mesmo o retorno de vocês para que a nossa aula fique cada vez mais dinâmica, tá bom? Que Deus abençoe a todos nós. Um forte abraço e excelente estudo para todos vocês. Até mais. Tchau, tchau.